Olá meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Evangelizando. E no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito dessa versão da Bíblia aqui, a Bíblia King James, né, de 1611, com estudos Roman, tá bom? Então se está procurando uma Bíblia de estudo aí, essa aqui realmente vale a pena, hein? Tá bom? Vamos começar aqui então. Aqui ela tem uma contracapa, né? Uma página de apresentação aqui, tá certo? Aqui um índice, uma entrada aqui, né? Aqui, se você quiser entregar, se for questão de presente, né? Você coloca uma dedicatória aqui, né? Enfim, matrimônio aqui, né? Nascimentos, né? Da família, casamentos aí, né? Você pode estar marcando aqui acontecimentos importantes, notas, né? E aqui a gente vai ter uma folha de rosto, uma segunda folha de rosto. E aqui já a ficha catalográfica, né? E já em seguida nós temos aqui o índice dessa Bíblia aqui, tá certo? Essa Bíblia aqui, meus irmãos, realmente vale muito a pena, viu? Se você, ela tem um tamanho grande, tá? Ela é um pouco pesada, né? Claro, por causa do volume também das páginas, né? Tem bastante páginas aí, tá bom? Por conta aí dos estudos, né? Tá certo? Então olha só, aqui a gente vai ter uma divisão, né? O Novo Testamento aqui, né? Os evangelhos, né? As cartas de Paulo, tá certo? Deixa eu só voltar aqui que a gente vai ter aqui também do Antigo Testamento, né? Então um índice aqui, ó. Um índice já, na verdade, né? Ó, o Antigo Testamento aqui, tá certo? E aí o Novo Testamento, tá certo? Aqui, deixa eu voltar aqui. Novo Testamento, tá bom? E aqui a gente vai ter todos os livros, né? Da Bíblia aqui, tá certo? Tá? Aqui por ordem alfabética, tá bom? E aqui a introdução à Bíblia nos estudos Roma, né? Tá bom? Aqui vai mostrar pra gente como que você vai usar os recursos dessa Bíblia, as características do estudo Roma, tá bom? Aqui como que você vai usar aqui os recursos dela, né? As referências, ó, os mapas, né? Os quadros, estudo das palavras, tá certo? Isso, ó, as ilustrações, ela tem bastante ilustração, tá certo? E aqui, ó, aqui falando a respeito já do Messias, né, no Antigo Testamento, né? Colaboradores, né, que trabalharam nesse projeto, tá certo? Aqui, ó, o nome de todos os envolvidos nesse projeto aqui, tá certo? Aqui os colaboradores das notas de estudo, né? Então aqui por livro, né, as pessoas que trabalharam, né? Porque um trabalho desse tamanho precisa de muita gente, né, para poder executar, né? Não tem como um grupo só de algumas pessoas fazer tudo isso aqui. Então foi dividido por livros, né? Cada livro aqui, um grupo de pessoas foi designado para fazer o trabalho aí das notas de estudo, tá bom? Então olha só, colaboradores dos artigos, né? A gente tem os artigos, tá certo? E aqui a lista dos mapas, introduções e quadros, tá? Então aqui, se você quiser ver, né, onde estão as ilustrações aqui, os mapas, né, os quadros, é só vir nesse índice aqui que você vai achar por tema também, né, porque aqui já tem a tabela das nações, né, os assuntos, os temas, e você já seleciona ali, tá certo? Aqui tem mais ilustrações, né, enfim. Então essa Bíblia aqui realmente, meus irmãos, ela tem muito conteúdo, mas muito mesmo. Ó, lista de estudos de palavras gregas, né, então aqui tem as palavras, tá certo? Que já está transliterado, tá certo? Não está no idioma grego mesmo, né? Já foi transliterado. E aqui a gente vai ter a referência, né, relacionada à palavra, para você ver lá onde está essa palavra e onde ela se encontra no contexto lá, no assunto, né, do livro, tá bom? Aqui abreviações mais comuns usadas, né? Então aqui a gente tem as abreviações. Quando você vê as abreviações, você vai saber. Se você tiver alguma dúvida, você vem até aqui nessa página, né? E você vai estar vendo aqui então o que significa as abreviações, tá certo? E aqui o plano de salvação, tá certo? Faith, né? Que é fé em inglês. E lá eles têm essa definição aqui, né? Sobre fé, tá bom? Então, você pode ler aqui também. Pode ver o significado aqui. Bom, aqui a gente tem uma página que, né, vai dizer como ler e estudar a Bíblia. Então aqui tem essa pessoa, né? Jorge, aqui que descreve aqui como você deve ler e estudar a Bíblia, né? Como um plano de ação, um plano de leitura, né? Como você deve fazer a leitura aí para compreender melhor, né? Aproveitar melhor
os recursos que essa Bíblia oferece, tá certo? Aqui tem algumas tabelas, uns quadros, né, mais informações. Então você vai estar bem, vai ter bastante recurso aqui para você aprender, tá certo? Porque às vezes você não quer ter muitas Bíblias de estudo, então você compra, por exemplo, uma Bíblia como essa, né, ou outras Bíblias também, né, porque tem muita gente que faz coleção, né, das Bíblias, né, principalmente de estudo, né, porque ele pega uma Bíblia, ele estuda aquela Bíblia, né, lê tudo que tem ali, e aí já pega uma outra Bíblia, né, e conhecimento nunca é demais, né, meus irmãos? Quanto mais a gente souber, melhor, né, e saber com qualidade, né, tá certo? Não apenas pegar ali alguma coisa, ali, uma informação ali, que muitas vezes não tem procedência, né, enfim, mas aqui não, aqui vocês podem ficar tranquilos que aqui vocês vão estar aprendendo de verdade, né, porque os assuntos que são abordados aqui, eles têm procedência, né. Então aqui a gente vai começar já no livro de Gênesis, né? Então tem o capítulo 1 aqui, e aqui logo em seguida a gente já vai ter toda essa parte aqui, ó, é o mesmo sistema, né? Você vai ter uma coluna central aqui, onde vão estar as referências, certo? E nas laterais, né? Tanto do lado esquerdo como direito, a gente vai ter o texto, e logo abaixo a gente vai ter as notas de rodapé com os estudos, tá certo? E sempre vai ter uma página assim, ó. Tá? Em princípio ou no princípio vai abordar alguns temas, né? E aí a gente vai ter as referências aqui, ó, no idioma hebraico, né? Na língua que foi escrito o texto, as variantes aqui, né? Enfim, e aí onde diz no texto, né? A referência no texto, e aqui vai se explicar, né? Qual que é o modo mais correto, né? Se é no princípio, em princípio ou no princípio, né? Que está falando aqui, mensurando aqui no caso Gênesis capítulo 1 aqui, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então eles vão fazer uma análise desse texto, né? E dessas informações aí, às vezes de uma palavra, às vezes de uma frase, entendeu? Então olha só, aqui tem uma notinha aqui, ó, que fala a respeito de uma palavrinha aqui em hebraico, ó, tá certo? O que significa aquela palavra, tá certo? E aqui a gente continua aqui, ó, a gente vai ver aqui, ó, tem uma outra página em amarelo aqui, ó, que também descreve a confiabilidade histórica do Antigo Testamento. Então, aqui um artigo, né, é como se fosse um artigo dentro da Bíblia, relacionado ao tema, né, sobre o livro, né. Então, aqui, ó, tem todos aqui, ó, as informações, né, ilustrações, né, olha só, imagens, né, de artefatos, né, arqueológicos, né, que foram encontrados lá nas escavações, né, naquela região, né, que aqui mostra o hebraico, o paleo-hebraico, né, o hebraico antigo, né, que a gente tem um hebraico moderno agora, né, que mudou essas letras aqui, né, as palavras no caso, né, as letras, enfim, e aqui a gente tem o paleo-hebraico, né, que é o hebraico que era escrito na época lá de Moisés, né, quando ele escreveu o Pentateuco, tá certo? E aqui os mapas, né, bem coloridos, bem assim, bem distintos, né. Aqui você vai ter todas as informações relacionadas ao assunto aqui, por exemplo, né, o que estava acontecendo, a tabela das nações. Então, aqui você vai ver onde estavam os povos aqui, né? Enfim, onde estavam as culturas aqui, os povos que viviam naquela região, naquela época. Aqui outra palavrinha, né? Sempre vai ter uma tabelinha aqui também no canto, ó. Sempre uma palavrinha, né? O significado dela, o que contexto que eles eram aplicados a palavra aí, tá certo? Aqui mais um mapa, tá? Então ela é assim, essa Bíblia, meus irmãos, ela é toda ela assim. Eu vou dar uma folhada rapidinho aqui, ó, porque tem muita coisa, entendeu? Muita coisa mesmo. Não tem como a gente fazer um vídeo de tudo que ela oferece aqui, que senão vai ficar muito extenso esse vídeo, e eu não quero tomar muito tempo de vocês. A ideia aqui é só dar uma passada e mostrar para vocês, aguçar a curiosidade de vocês, para que vocês possam, caso tenham interesse, né, e de adquirir essa versão, se vocês não conheciam ainda ou já conhecem, né, então tá aqui essa opção aqui, ó, tá certo? É muito interessante mesmo. Para quem gosta de estudar as escrituras aí, ó, é uma opção maravilhosa, um excelente custo-benefício, tá? É um investimento, na verdade, né? Então, quando você tem um material desse na sua casa, e outra, você não está comprando só para você, não está adquirindo só para você, é para você, para sua família, para seus amigos, né? E vai estar enriquecendo o seu conhecimento também, né? Então, isso é mais importante. Olha só, aqui daí no Novo Testamento, nós já vamos pegar aqui. Aqui tem um índice, tá, meus irmãos? Olha,
tem bastante informação aqui antes, né, do Novo Testamento e tal, enfim. E sempre no início de cada livro vai ter essa introdução aqui, tá bom? Com algumas passagens, algumas imagens, algumas citações, né? Entendeu? Bem interessante, bem bonito, um trabalho assim muito caprichado, né? Muito cuidadoso, né? Em relação aos detalhes, muito interessante, tá? É assim uma dedicação muito assim, né? Um esmero, né? Pela palavra, né? Pelo texto e por todo o trabalho que foi feito aqui. Tá certo? Bom, e aqui, a gente já iniciando o Novo Testamento, a gente vai notar também que as palavras de Jesus estão em vermelho também, tá? Estão destacadas em vermelho para, né, ficar assim mais evidente, né, que é onde Jesus está falando, está discursando, tá? Sempre aquela mesma situação, né, o layout da página também, né, o texto do lado esquerdo, do lado direito, central, na parte central, essa coluna aqui, né, com as referências, e logo abaixo a gente vai ter aqui as notas de rodapé, e assim sucessivamente ela vai até o final aqui, né? E como eu já falei, né, várias notas de rodapé, vários recursos, mapas e enfim. Então aqui vocês vão estar bem atendidos em relação a conteúdo. Aí no final aqui a gente tem o livro de Apocalipse, né, com as promessas do Senhor Jesus aqui, tá certo? Finalizando. E ela não tem mais nenhum outro recurso adicional aqui no final, né? Terminou aqui, né? Já acabou aqui, então, tá certo? Então, meus irmãos, essa foi a Bíblia King James de 1611, a versão 1611, né? Com estudos Roman. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, né? Agradeço vocês por ter assistido mais uma vez, né, esse conteúdo aqui no canal. E continuo pedindo orações dos irmãos, das irmãs, né? Quando forem orar por mim, orarem, né? Lembrem de mim aí também, que eu estarei apresentando vocês também nas minhas orações, tá bom? Então fiquem aí na paz de Deus e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e a gente volta a se falar num próximo vídeo. Até mais.